Olá a todos, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para tratar de um assunto muito importante, que é a questão da mobilidade urbana em Brasília. Na verdade, Distrito Federal e entorno, tá? Essa região nossa aqui. Partindo do princípio, vamos lá atrás, nos primórdios. Brasília é uma cidade que foi concebida de forma moderna, não é? É uma cidade que você vê a modernidade na sua arquitetura, nas formas geométricas utilizadas nas construções dos palácios, dos monumentos, dos prédios, né? O formato de um avião, que Brasília em si tem, né? Que antigamente era mais visível, hoje, dado o crescimento populacional, ficou meio confuso de você ver isso numa imagem aérea, mas ainda assim dá para você perceber o avião, que é Brasília, né? Brasília é uma cidade que foi concebida para ter uma quantidade populacional até a virada do século muito menor do que o que se teve, do que o que se tinha na época, do que o que se tem hoje. Então Brasília, quando começou o inchaço populacional no final da década de 80, Brasília começou a sofrer problemas crônicos de metrópole, como São Paulo, Goiânia. Goiânia também foi uma cidade planejada, vocês sabiam? Mas com crescimento desordenado, né, começou a sofrer problemas. Rio de Janeiro, né, são metrópoles que são problemáticas, né? Brasília foi uma cidade que ela originalmente já foi construída com vias largas, tá? As vias principais de Brasília são largas. Você tem o eixo monumental que tem, se não me engano, se não for 8 faixas, tem 6 faixas de cada lado, mas não é menos que isso, tá? Então você tem uma via bastante larga. Você tem o eixo rodoviário que tem 3 faixas de cada lado, tá? E uma via expressa central para veículos de emergência, tá? Auxiliando o eixo rodoviário, você tem os eixinhos leste-oeste, que também cortam a cidade de norte a sul, né? Que tem 2 faixas de cada lado. Você tem a avenida W3, que tem 2 faixas de cada lado, também cortando a cidade de ponta a ponta, né? Você tem a avenida L2 também, que é uma pista de 3, se não me engano é 3 ou 2 faixas, em alguns pontos ela é 2, outros pontos que também é larga e corta a cidade de uma ponta a outra. Só que no final da década de 80 começou a explosão populacional em Brasília assim tremenda, e isso só veio aumentando, tá? Na virada do século, Brasília já tinha muito mais que 500 mil habitantes, que era o que havia sido planejado a média inicialmente na construção de Brasília. Chegar até a virada do século com mais ou menos nessa faixa aí. Vocês podem pesquisar aí nos livros sobre a história da construção de Brasília, que vocês vão encontrar essa informação que eu estou passando a vocês. Assim como o crescimento populacional foi desordenado, Brasília passou a ter problemas de grandes metrópoles. Por quê? Porque o planejamento foi feito para uma situação e Brasília passou a viver outra. A quantidade de pessoas aumentou, a quantidade de dependência do transporte público também. Brasília tinha, até o começo da década de 90, apenas um modal de transporte, que era o coletivo rodoviário, tá? Depois em 91 começou-se as obras do metrô. Em 93 de fato começaram a fazer os canteiros de obras, né, do metrô e tal. Essa obra se estendeu mais do que devia. Só para vocês entenderem uma coisa,
esse metrô, ele foi feito meio que assim, como um auxílio, porque ele não resolve, ele não auxilia, ele não ajuda totalmente o transporte como um todo. É isso que eu quero dizer. Esse metrô, ele foi feito de uma forma muito ineficiente, que é o seguinte: Brasília passou na década de 90 a ter duas regiões extremamente populosas, tá certo? Com o surgimento da cidade de Samambaia, que foi uma invasão que deu origem a essa cidade no governo do Joaquim Roriz, tá? Que ficava na zona rural de Taguatinga, na região que fazia divisa do DF com Goiás, tá certo? Criou-se um Y. Esse Y, com o tempo, se tornou um problema. Por que se tornou um problema? Por que eu estou gritando? Por que eu estou falando assim, em tom alterado? Porque esse é o tipo de coisa que me irrita. Tá? Não faz um negócio sem um planejamento adequado. Tudo bem, não tem problema se o metrô de Brasília tem o formato de um Y, desde que não houvesse afunilamento em uma estação da integração. Deveria-se ter sido feito o seguinte: a estação de integração do metrô é em Águas Claras. Dali deveria-se seguir para a estação central na rodoviária do plano piloto 4 linhas de trem, sendo 2 para voltar e 2 para ir. Por quê? Porque quando as composições elas chegam em Águas Claras, elas são afuniladas. E como são duas regiões extremamente populosas, que é a região de Taguatinga, Ceilândia, e a região de Samambaia, tá? Você não consegue ter o mesmo fluxo de trens nos horários de pico. Não tem como eu colocar um trem para Samambaia na sequência do outro, dando intervalo de tempo, como acontece nos melhores metrôs do mundo, tá? Aqui eu não posso fazer isso, porque é o seguinte: eu tenho os trens que vão para Taguatinga, Ceilândia. E para que não haja um descompasso, para que não haja um despeso, um contrapeso na balança, de eu ter trens no horário de pico atendendo mais rapidamente uma região do que a outra, eu sou obrigado, por causa desse afunilamento, aonde eu tenho apenas 2 vias, uma de ida e outra de volta, da estação de Águas Claras até Brasília, eu não consigo, eu tenho que fazer essa sobreposição. Põe um trem para Samambaia, na sequência o outro para Taguatinga, Ceilândia. E assim vai. Então quem for para Samambaia e perder o trem, tem que esperar passar o de Taguatinga e ir para Samambaia. Na estação de integração também não tem uma linha específica que, tudo bem que terminasse ali, para que pudesse sair de lá um trem direto para Samambaia. Então, se alguém quiser fazer baldeação descendo na estação de Águas Claras para ir para Samambaia, vai ter que esperar o próximo trem que vá para Samambaia de todo jeito, da mesma forma que a pessoa que está em qualquer outra estação dentro de Brasília, ou na estação central que seja, tá? Porque tem que haver esse contrapeso, tá? Tem que haver esse balanço. Então o metrô acaba não funcionando totalmente. Atende milhares de pessoas por dia, mas não tem sua total eficiência, infelizmente. Creio eu que por um erro de projeto. Tá certo? Brasília, com o passar do tempo, nesses últimos 20 anos, foi uma cidade que sempre demonstrou que necessitava de um plano de modal de transporte
de um plano de mobilidade urbana urgente, porque nunca se teve isso em Brasília. Apesar da construção desse metrô em Y, que não atende todas as regiões de Brasília, tá certo? Ele não atende todas as regiões de Brasília, tá certo? Esse metrô, ele também não resolve totalmente o problema. Precisava se pensar em alternativas. Por exemplo, a via W3, ela já não comporta mais o fluxo de ônibus que circulam nessa via. É muito ônibus para pouco espaço. Então precisava se pensar num modal em que tirassem esses ônibus. Por exemplo, os ônibus que vêm no entorno. Tirassem esses ônibus de circulação da W3 e criassem um outro mecanismo de integração que pudesse fazer com que esses veículos não precisassem trafegar na W3, liberando assim a via para os demais veículos e evitando o caos que tem sido gerado todo santo dia de manhã e no final da tarde em Brasília. Quando o José Roberto Arruda assumiu o governo do Distrito Federal, ele assumiu o compromisso de investir num projeto de infraestrutura urbana e assim ele fez. Em 3 anos e meio, ele tirou do papel obras de ampliação viária, fazendo ampliação da pista que passa em frente ao zoológico e vai em direção ao Guará, obra de ampliação viária da Épia, de um monte de vias que estavam necessitando disso. Reformulação da EPTG, criando corredores de ônibus e aumentando a quantidade de faixas. Viaduto de conexão entre Águas Claras, que implodiu populacionalmente também com aqueles espigões. E foi um bairro que não foi nada planejado e sofre um problema crônico de mobilidade urbana. Para quem usa carro é um inferno viver em Águas Claras. Isso pode pesquisar aí que vocês vão ver. Mas o Arruda pegou e mandou bala nessas obras todas. Tirou do papel um projeto importantíssimo que grandes cidades do mundo já utilizam há décadas, que é um sistema de transporte limpo, eficiente, de baixo custo de construção e de curto período de duração de obras, não havendo tanta intervenção, tanta necessidade de intervenção física na área aonde está sendo implantado. É o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, ao qual eu já fiz um vídeo sobre ele e está postado no meu canal falando sobre isso. O projeto foi tirado do papel. O José Roberto Arruda comprou os trens, deu início às obras. A ideia do VLT era cobrir toda Brasília, tirando de dentro das vias de Brasília W3 Sul e Norte e eixo monumental, ônibus. Boa parte dos ônibus, certo? Criando um sistema de integração de transporte. Maravilha! O projeto do VLT começou a sair do papel. No último ano do seu mandato, infelizmente, aconteceram aqueles problemas todos que vocês estão carecas de saber. Quem é daqui da região, né? Onde o Arruda foi retirado do cargo, tá? Ele teve que pedir para sair. Ele não foi impeachmentado, ele
Ele deixou o cargo de governador, tá? Foi preso, teve as condenações aí, enfim, não cabe aqui discutir o que aconteceu com a Arruda ou não. Ao que se sabe de fato, que em 3 anos e meio esse cara fez muito mais que qualquer outro fez por essa região. E isso é o que realmente importa, o resto é resto. Tá certo? E eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para seguir tratando sobre a questão da mobilidade urbana. Beleza. Nas eleições de 2010, ganhou o candidato do PT, o Agnello Queiroz. Fez uma propaganda danada, dizendo que ele ia ai meu Deus, fugiu a palavra aqui, desculpa gente, que ia fazer acontecer, enfim, dizendo, para encurtar, dizendo que ele ia fazer, rearrumar e dar continuidade e melhorar e tudo. De fato, em 4 anos de governo, praticamente o Agnello não fez basicamente nada de melhoria para essa cidade, mas construiu um estádio bilionário numa cidade que nem tradição forte no futebol não tem, não é? Para receber uma Copa. E ficou tudo por isso mesmo. E o VLT, que era para estar pronto em 2010? Pois é. O Agnello inventou lá uma desculpa lá de que tinha sido detectada irregularidades na licitação, que não sei o que. Resultado da ópera toda. A licitação foi anulada, a empresa foi impedida de continuar a obra. Um canteiro de obra fantasma ficou instaurado no final da W3 Sul, causando um transtorno desgraçado por 3 anos e meio à população da região, tá? E o VLT nunca mais saiu do papel e agora foi definitivamente engavetado, porque esse governador de merda aí não serve para nada. Na contramão do processo, para mostrar que está fazendo alguma coisa, o governador Agnello Queiroz resolveu, favorecendo empresas de ônibus, mais precisamente a pioneira do Nenê Constantino, que com certeza a gente imagina que deve estar levando um benefício imenso por parte do governo, porque ele tirou a plano de circulação do Canhedo, que já era um velho gagá, que estava tudo indo de mal a pior, né? Tirou as empresas do Grupo Amaral também, que era outro que já não estava mais dando conta do recado e de nenhuma circunstância, né? Mas o caso do transporte sempre prevaleceu na região do DF. E nesse imbróglio todo acabou, quem se deu bem foi a empresa, quem mais se deu bem foi a empresa do Nenê Constantino, né? Que assumiu grandes linhas aí dentro do DF todo. Diante disso, o Agnello teve uma brilhante ideia de fazer uma obra que causou um transtorno desgraçado por mais de 2 anos. Quase que o governo dele todo, né? Por pouco que não vai o governo dele todo. Que teve sua data de entrega adiada várias e várias vezes. Que prometida para se estar pronta e totalmente operacional na Copa do Mundo. Nós chegamos na Copa, estamos realizando a Copa. Hoje é dia 2 de julho, deixa eu ver aqui, gente. Hoje é dia... eu acho que hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, galera. Hoje é dia 3 de julho. Tá? 3 de julho. A obra está sendo usada agora em fase experimental. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Gente,
cara me inventa de fazer um tal de um BRT, Bus Rapid Transit, que nada mais é que corredor de ônibus biarticulado e ponto, tá? Veja bem, para mim fazer um VLT eu preciso assentar trilhos. Eu posso usar qualquer superfície plana. Brasília já é uma cidade que naturalmente é agraciada, beneficiada por estar numa região relativamente plana. Então é muito fácil você pegar um canteiro central de uma avenida dessa, pegar um canteiro central de uma répia, pegar um canteiro central de um eixo rodoviário, aqueles canteiros entre o eixinho e o eixão, né? Pegar um canteiro central de um eixo monumental e você criar VLT. Obra rápida, prática, de baixo custo e baixo impacto. Mas isso não atrai muito esses políticos que querem fazer coisas grandiosas, faraônicas e magníficas, que no fim acabam não resolvendo como se tanto deseja. Fez-se o tal do BRT, ligando Brasília à região do Gama e de Santa Maria. O projeto consiste no seguinte: corredores de ônibus exclusivos saindo do Gama e de Santa Maria, fazendo a ligação com Brasília, percorrendo uma faixa exclusiva do eixo rodoviário, chegando até a rodoviária, parando em baias específicas, fazendo esse trajeto de forma o mais rápido possível. BRT é ruim? Não, não é totalmente ruim, mas não é um modal de transporte limpo, porque você usa veículos motorizados que emitem poluentes, isso é fato. Tá certo? Que usa combustível fóssil, isso é fato. Tá certo? Então, pessoal, é o seguinte: depois, esse VRT era para estar pronto no começo do ano, no final do ano passado. Foi adiado para o começo do ano, não ficou pronto, foi adiado para março, não ficou pronto, foi adiado para maio, não ficou pronto, foi adiado para junho, e agora ele foi entregue e está rodando em caráter experimental. Qual é a ideia desse projeto? Tendo essas ligações de ônibus entre o Gama, Santa Maria e Brasília, as linhas de ônibus que faziam originalmente essas rotas deixam de circular. Correto? E isso já aconteceu. Correto? As linhas estão deixando de circular. Tá? Mas o que acontece? Acontece que virou um problema de natureza imensa. Tá? O BRT não é suficiente para resolver o problema do transporte. E é constante a quantidade de gente que tem reclamado. Nós recebemos um vídeo que foi gravado ontem por um usuário do BRT no Gama, na estação principal do Gama. Tá certo? Eu quero que vocês vejam aqui, ó, esse vídeo foi gravado ontem, tá? Foi postado no YouTube pelo Igor Ribeiro, tá? Quero que vocês vejam aí, para vocês verem o caos que se tornou depois que extinguiram-se as linhas de ligação do Gama Santa Maria Brasília, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a pegar um ônibus circular, dirigir até a estação principal do BRT, que fica fora da cidade, ok? Fica na entrada do Gama. E dali pegar o ônibus que vai para Brasília, e de lá você pega o ônibus para ir para outros lugares, ok? Então vejam aí rapidinho.
chegou o outro agora. Observem como a estação está abarrotada de gente. Observem a dificuldade que é para entrar no ônibus. Observem que tem poucos ônibus do BRT circulando. Então dá para entender por essas imagens o sofrimento que gerou a retirada dessas linhas para forçar que as pessoas utilizem esse sistema, que por si só não é totalmente eficiente. Esse sistema é bom para ligar pequenas distâncias, tá certo? Em que eu posso ter uma rotatividade, eu tenho um fluxo maior de passageiros, mas eu tenho um fluxo, vamos dizer assim, menor de passageiros com mais rotatividade, tá certo? Então, funciona muito bem. Por exemplo, se eu implantasse um BRT ali entre a Asa Sul e Norte, fantástico, porque eu tenho um fluxo de pessoas e tem uma rotatividade grande desse fluxo. Eu posso colocar mais biarticulados no curto espaço de tempo fazendo esse atendimento. No caso do BRT que o governo criou e está vendendo como a melhor coisa do mundo, tá? Ele não está dando conta de segurar a demanda. É muita gente e não tem opção, não existe opção. O governo é tão imbecil que ele devia ter deixado rodando, ele podia ter até diminuído a quantidade de itinerários das linhas que já faziam esse trajeto, mas no primeiro momento tinha que ter deixado algumas linhas aí em circulação, porque não dá. Isso aqui é todo dia. Isso aqui chegou pra gente aqui hoje, mas é todo dia, de manhã e à noite. As pessoas estão sofrendo para poder conseguir chegar no trabalho, agora sendo obrigadas a pegar duas conduções que, como eu já disse, é uma para ir até o BRT e a outra para sair do BRT e ir até o destino. É inconcebível isso, sabe? Inconcebível, tá certo? A gente vê uma coisa dessa, sem contar o seguinte, pessoal, essa obra gerou um transtorno para o pessoal que vive aqui na região sul do DF, no entorno sul, que quem não vive aqui não faz ideia do que foi. Engarrafamentos todo santo dia, problemas, trânsito lento. As pessoas estavam gastando em média de carro 2 horas no trânsito, num trajeto que normalmente você faz em meia hora ou menos, se o trânsito estiver bom. As pessoas ficavam em média 2 horas, às vezes 3, por conta dessas obras horrendas. Certo? Então, gente, isso é uma questão muito complicada. Muito complicada. Esse governo que pouco fez está encerrando o seu mandato, deixando um legado de ineficiência
total. Esperamos nós, eu tenho certeza que é a vontade da maioria, que ele não volte nunca mais. Porque de um desgoverno como esse nós não precisamos. Chega. Basta. Esses ônibus estão quebrando, pessoal. Ônibus novo, comprado 0 km, estão quebrando. Isso está inconcebível. O VLT não sairá mais tão cedo, enquanto esses governos de merda continuar aí. O tão falado trem, dizendo que o Agnello subiu na locomotiva na roda ferroviária, veio parar aqui em Valparaíso, e blá blá blá, e blá blá blá, também esquece. Isso é uma coisa que nós não veremos tão cedo. Vieram com essa conversa estapalfúrdia de dizer que o governo de Goiás estava defendendo também a ideia da ampliação do BRT até Lusiânia. Galera, isso também não vai acontecer tão cedo. Ninguém aguenta mais esse transtorno. E eu sei que o Marconi não vai facilitar esse processo, porque um bom governante sabe que isso aí, do jeito que está, não vai resolver. Tem que pensar em coisas que sejam mais eficientes. A malha férrea está aí pronta para ser usada, é só melhorar, readequar e usar. E acabou. É isso que tem que se investir. É em alternativas inteligentes. E não criar mais transtorno para as pessoas. Porque a construção da forma como fizeram esse PRT Sul aí, pô, foi inferno. Ninguém mais quer isso, ninguém mais aguenta isso. E no fim das contas, não está resolvendo. Então é isso aí, galera. Quem não se inscreveu no vídeo, no canal, se inscreva. Opa, perdão. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Comentem aí o que vocês estão achando sobre o BRT. E já usaram esse transporte? Digam aí. Por fim, vou rodar esse vídeo institucional aqui do Expresso DF, de um canal chamado PT Brasília Brasília, criado por algum espertalhão que deve estar se beneficiando muito bem com esse desgoverno, que mostra, né, como na teoria, como no sonho, né, nos sonhos mais sórdidos desses governos de merda, deveria funcionar o BRT. Mas que na prática a gente sabe que, né? Vejam aí. O transporte de Brasília está mudando. Novos ônibus, novas empresas e a integração que está começando. O governo Agnello está fazendo os Expressos DF, ônibus articulados em pistas exclusivas que diminuem muito o tempo de viagem. Agnello construiu o Expresso DF Sul, está construindo o Expresso DF Oeste, vai começar o Expresso DF Norte. As pessoas vão ganhar de volta um bem que não tem preço: tempo para viver. Aí você vê, né? Ele está construindo. Quer dizer, o Expresso DF Taguatinga, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer nada mais, nada menos do que o Arruda não teve oportunidade de fazer. Mas que já deixou tudo mastigado, é só engolir. Por quê? Quando ele reformou o EPTG, ele já deixou tudo pronto. Já deixou o corredor feito e as paradas de ônibus instaladas. Claro que não estão nos modos do BRT Sul, né? Com estações de ônibus. As paradas normais. Mas deixou lá tudo pronto, os corredores. Por que aquilo nunca funcionou? Porque, primeiro, o Arruda caiu. Segundo, que depois, os burros, que não pensam, né? Que só querem saber de dinheiro, eles estavam quebrando cabeça de como é que iam fazer para poder botar os ônibus para circular naquelas vias lá, se as portas dos ônibus são do lado direito e se dirige pelo lado esquerdo. No caso do BRT tem porta dos dois lados, se vocês observaram, né? Então
Ficaram se discutindo. Teve um deputado distrital, pasmem, que teve a brilhante ideia de sugerir, de mudar, fazer um fechamento desses corredores, né, de ônibus lá da EPTG e mudar a mão das vias. Isso mesmo. Ou seja, o corredor da via que sobe para Taguatinga ia receber os ônibus que vai de Taguatinga para Brasília. O corredor que vai para Brasília, né, Taguatinga Brasília, ia servir aos ônibus que vai de Brasília para Taguatinga, quer dizer, mão inglesa. Cara, é piada isso, né? Não, é de rir. É de rir um negócio desse, é uma piada. Teve deputado distrital que teve essa brilhante ideia de sugerir isso. Não foi para frente, óbvio. Não é? Mas ficou lá a obra parada. Agora o que a gente espera é que o PT saia do poder. Chega. A gente quer isso. Que o PT saia do poder. Sai fora. Já deu. Não aguentamos mais. E que possa entrar um outro político. Que nós tenhamos o cuidado e a sabedoria de colocar um outro político que possa de fato fazer o que tem que ser feito. Investir num projeto de mobilidade urbana para Brasília que realmente faça efeito no dia a dia da vida das pessoas. E é isso que realmente importa. Tá bom? Valeu aí, galera. Fui.